Vamos dar início, então, à nossa segunda parte do evento de hoje. Tem um microfone aqui, não sei se é isso que está dando puff. Se não for, já resolvido. Então, está ótimo. Bom, eu lembro a todos que estão participando que os banners laterais têm o QR Code para o acesso ao formulário com as perguntas que vocês podem fazer para os palestrantes no momento do debate, ao final das palestras. Basta captar com o celular e abrir o link com o formulário. Nossas equipes estão fazendo a curadoria. E, para quem está remotamente, basta acessar o link na plataforma. Vamos dar início à sessão dessa tarde. Fazendo parte dessa mesa estão o CEO da Bessolar e mediador dessa sessão, Rodrigo Sawaia, o professor da Escola de Administração da FGV, Renan Gomes de Pieri, e a analista de mercados de energia renovável da Bloomberg NEF da América do Sul, Natália Castilhos Rippel. E também o Rodrigo, que eu pulei o Rodrigo Almeida, sócio e consultor sênior em relações governamentais da BMJ Consultoria, Rodrigo Almeida. Eu primeiro vou chamar 2 vídeos enviados pelos nossos parceiros, um da L8 Energy e o outro da Huawei. Vamos conferir. A chave para a neutralidade de carbono é construir um sistema baseado em uma nova energia. O futuro com energia renovável integra tecnologias digitais aos hardwares para revolucionar a geração, transmissão, distribuição, uso e armazenamento da energia. Nós da Huawei Digital Power, junto com nossos clientes e parceiros, lideramos a digitalização da energia rumo a uma economia de zero carbono, mais inteligente e sustentável. Juntos vamos além, unidos, focados. Em 2021, nós já alcançamos a marca 1.780 megawatts utilities, 2.305 megawatts geração distribuída, e não pararemos por aqui. 3.934 megawatts. Contratos futuros e MOUs em 2022. Continuaremos construindo um futuro brilhante na transformação da indústria da energia no Brasil. Totalmente conectada, ainda mais inteligente e de zero carbono. Vamos avançar para transformar. Juntos! Agora eu passo a palavra para o nosso mediador da mesa, Rodrigo Sawaia. Obrigado, Pri. Boa tarde, pessoal. O pessoal acho que ainda está voltando do almoço. Boa tarde, pessoal. Pois é, depois desse almoço energizante, a gente volta com um pouco mais aí de conteúdo de qualidade. E a ideia dessa nossa sessão, inclusive uma sessão que a gente pretende manter olhando para frente, é olhar para o que vem por aí, mas não só as especificidades do mercado ou da tecnologia. A gente vai falar hoje de economia, a gente vai falar hoje de política e a gente vai falar hoje de panorama do mercado e das tecnologias, pensando aí no futuro das renováveis, do armazenamento e o que vem por aí. Então, hoje vai acontecer uma coisa rara, não tem apresentação minha. Hoje a gente vai ouvir os especialistas de fora do setor falando para dentro do nosso setor. E a ideia com isso é a gente aprender
com quem está em outros segmentos ou em outras realidades, para a gente planejar o 2022 e os próximos anos do seu negócio, das suas experiências aí, de quem está na ponta. Então, da minha parte, agradecer por todos, também quem nos acompanha online, e fazer depois a nossa moderação, mas, acima de tudo, dar o palco aos nossos especialistas de hoje. Obrigada. Eu passo a palavra, então, agora para o Renan Gomes de Pieri, que é professor de administração da FGV. O Renan é doutor e mestre pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, graduado em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a FEA-USP, fez pós-doutorado pela INCT-CNPq no INSPER. Atualmente é professor extra-carreira da Escola de Administração da da Fundação Getúlio Vargas e dos cursos de especialização e MBA da EESP-FGV. Eita, tá difícil. O currículo grande demais faz isso com a gente. Tem experiência e interesse na área de economia, com ênfase em métodos quantitativos, econometria aplicada e microeconomia. Consultor de grandes empresas nacionais e internacionais, além de órgãos governamentais. Com a palavra, então, Renan Gomes de Pieri. Bom, muito bem. Eu só vou descer para te escutar melhor de lá. Perfeito. Vou ali? Só ver se eu me entroso aqui. Daí para frente é o botão? Ah, do meio, tá bom. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, obrigado para a Absolar. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu vou falar sobre as perspectivas econômicas do Brasil e do mundo, né, para onde vamos. A apresentação não aparece para eles, né? Agora vi. Desculpa. Prometo não matá-los de tédio, tá? Vai ser rápido. Enfim. Não vai ter grandes problemas. Qual que é o botão? O pessoal consegue passar para a gente, por favor? Que a gente está tentando aqui, mas não está chegando o sinal aí. Muito bem. Bom, qual que é a história que eu vim contar para vocês hoje, né? Aquele que já é mais otimista vai tirar boas lições, vai sair daqui otimista também. Aquele que costuma ver as coisas de maneira mais cética, um pouco mais pessimista, também vai ter razões para ficar pessimista, tá? Então, economia é sempre um copo de água que está meio cheio ou meio vazio, né? Bom, vamos começar pelo lado mais vazio, né? Então, acho que um ponto é a taxa de crescimento do mundo, né? A gente sofreu bastante por conta da Covid, né? No caso do Brasil, foi a maior crise econômica da nossa história, se a gente medir em termos de queda de PIB, né? Não é novidade para ninguém. A boa notícia é que o resto do mundo, já está recuperando a taxa de crescimento, né? Então, se a gente olhar para o crescimento mundial, a gente tem não só se vai recuperar e crescer em 2021 comparativamente a 2020, mas também uma taxa de crescimento de 5% para 2022, né? É um número bem positivo e um pouco acima de 4,5% a perspectiva para o ano que vem para as economias mais avançadas. Pode passar? A parte negativa da história é que o Brasil não está acompanhando esse processo, tá? O Brasil já vinha de uma dificuldade de crescer anteriormente à Covid, né? A gente teve, até então, a maior crise da nossa história em 2015 e 2016, em que o PIB caiu quase 8 pontos percentuais, aumentou muito a taxa de desemprego, e desde então a gente vinha numa lenta recuperação que começava a ensaiar ali um crescimento um pouquinho mais robusto a partir de 2019. Mas o Brasil tem causas estruturais que fazem o crescimento ser baixo. A gente tem investido menos, investido pouco, embora a taxa de investimento, eu vou mostrar aqui, está crescendo, né? A gente tem dificuldades no mercado de trabalho, com a taxa de desemprego bastante alta, e a gente tem o desequilíbrio das contas públicas, né? Que eu acho que é sempre um ponto que vai aparecer. De tal modo que a taxa de crescimento do Brasil projetada aqui, segundo o FMI, para 2022,
é de 1,5%. Tá? Mas eu vou mostrar no relatório Focus que o mercado já está esperando uma taxa de crescimento menor para o ano que vem. Então, enquanto a América Latina como um todo vai crescer 3%, a gente vai crescer metade do resto da América Latina. Ou seja, a gente tem alguma lição de casa, o Rodrigo vai comentar depois sobre política, né? Mas a gente tem alguma lição de casa para fazer, né, para conseguir voltar a ter taxas de crescimento mais altas, como a gente tinha no começo do século. Pode passar? Bom, então, a gente tem oscilado muito em termos de crescimento econômico, né? Pós-Plano Real, com a estabilização de preços, a gente teve um começo de século XXI bastante interessante, né? As commodities estavam valorizadas, a gente tinha uma economia mais ou menos organizada, recebendo bastante capital de fora, juros baixos no resto do mundo, mais capital aqui dentro disponível, tudo isso promoveu um ciclo de crescimento interessante. Mas esse ciclo se encerrou ali em 2013. Né? E já em 2014, a economia caiu, não só temporariamente o crescimento, mas passou a crescer menos desde então. Né? De tal forma que a gente, infelizmente, somos aqui sobreviventes, tivemos 2 grandes crises no intervalo de 5 anos. Algo bastante inédito para a nossa história em termos de crescimento do produto. Pode passar? Bom, alguns aspectos mais estruturais. Né? Um desafio que a gente tem é a questão do crescimento populacional. Né? Então, a gente passou o período que a gente chamava de bônus demográfico, que a gente tinha, basicamente, ainda pouca gente idosa, né, acima de 65 anos, e relativamente bastante jovem. Né? Esse é o período ideal, porque ainda tinha bastante gente contribuindo com a Previdência e relativamente pouca gente para receber. O Brasil envelheceu muito rapidamente nos últimos anos, e isso cria novos desafios. Quer dizer, como é que a gente aumenta a produtividade para que esse número menor de jovens consiga, inclusive, gerar recursos para a gente continuar pagando a Previdência. Isso não é um desafio só brasileiro, é um desafio mundial, mas o que chama atenção é a velocidade com que isso tem acontecido. Né? Então, se a gente olhar, no caso da taxa de crescimento, né, da população, se a gente pegar lá no começo da série, que é 94, se eu estou vendo aqui, está ali em torno de 1,8%, isso vai convergir ali para 2050 por volta de 0,3, 0,2, alguma coisa assim. Tá? Então, é um desafio que a gente tem para frente, que é a agenda da produtividade. Como é que a gente gera mais energia, como é que a gente gera mais insumos, uma maior oferta, disponibilidade de recursos para as empresas conseguirem produzir, isso aumentando a competitividade, projetando o Brasil internacionalmente e compensando esse decrescimento populacional de gente mais jovem. Pode passar. Um dado que eu gosto de mostrar é o dado do Focus, né, o relatório do Banco Central, que capta as expectativas de mercado. Ele é interessante porque ele mede o sentimento das pessoas naquele período, né? E 2 coisas chamam a atenção. Primeiro, é a relativamente baixa taxa de crescimento para o próximo ano. Eu tinha dado o número do FMI, era 1,5%. Aqui está convergindo para 0,5%. Certo? Isso, 0,5% no próximo ano. Mas o que a informação mais relevante daqui não é se vai crescer 1%, se vai crescer 0,5%, o que é a velocidade com que as pessoas estão ficando mais pessimistas. Então, o pessimismo tem aumentado. Por quê? Basicamente por conta do aumento de preços. Então, a gente teve um aumento de preços para além do esperado. Lá no ano passado, quando eu participava da discussão sobre inflação, a tese era de que os produtos tinham ficado temporariamente mais caros, né, mas que, principalmente no caso de produtos agrícolas, você tinha perspectiva de que se barateasse no começo do ano, e isso não aconteceu. Né? Então, a história que a gente tem para contar aqui é que a pandemia ela não foi só um choque de demanda, como se imaginava em princípio. Quer dizer, o que é um choque de demanda? As pessoas estão em casa, a renda cai, muita gente desempregada, as pessoas compram menos, e isso faz diminuir a atividade econômica. Isso aconteceu no começo. Né? Inclusive, se a gente pegar o barril de petróleo, chegou a ficar valor negativo. Né? Mas o que acontece desde então? As empresas retraem sua produção no mundo inteiro, né? Porque está com medo de não ter demanda. Com a retração de oferta, menos oferta no mercado, os preços sobem. O que acontece? Agora, em que a economia ensaia uma retomada, as empresas têm dificuldade de dar conta desse excesso de demanda. Quer dizer, aumentar a produção não é nada óbvio, você tem que fazer um planejamento, você precisa fazer investimento, tudo isso leva tempo. Então, o que a gente está observando agora são as empresas tentando expandir a oferta e encontrando um gargalo logístico enorme.
né? Então, tem fila de container. Né? Você quer trazer um produto de um país para o outro, você não consegue, né? A despeito da demanda. E, pela própria organização global da economia nos últimos anos, muitos dos insumos que a gente utiliza, a gente não tem produção nacional. Né? Então, tem muita coisa lá em Taiwan, por exemplo, semicondutor sai de Taiwan. Né? Enfim, isso é bastante interessante, ter uma economia integrada, mas, nesse momento agora, tem sido uma coisa que é uma dificuldade. Né? Quer dizer, muitas empresas automobilísticas não estão encontrando insumos para produzir. Então, isso tem elevado os preços. Então, como a gente teve um choque de oferta, a gente gera um quadro que a gente chama de estagflação. Né? Tem muita gente falando que a gente está em recessão. Eu, particularmente, não acho que a gente está em recessão. Eu acho que a economia está estagnada. A gente teve dois trimestres de crescimento negativo, o último foi muito pouco, mas ainda assim negativo, e os preços estão subindo. Então, esse é o pior cenário, para ser pessimista, né? O pior cenário para um gestor público, né? Porque ele tem um desafio. Ao mesmo tempo que ele quer, talvez, estimular a economia para aumentar o PIB, mas, se ele estimular demais, ele gera inflação. Né? Se ele tentar reduzir a inflação, por exemplo, subindo juros ou cortando gastos, por outro lado, ele pode dificultar ainda mais a atividade econômica. Então, como boa parte dessa inflação ela vem de fora, né? Quer dizer, não é culpa nossa necessariamente, é porque no mundo inteiro os preços estão subindo, possivelmente o que vai acabar acontecendo é a gente esperar esse movimento passar e o mundo inteiro ajustar a sua oferta e resolver os gargalos logísticos. Pode passar? Pode passar mais um? Tudo bem. Bom, então, qual que é a história? Por um lado, os preços estão subindo. Né? Então, todo mundo está vendo aí, você pode medir pelo IPCA, ou IGPM, pode mudar a escala de aumento, mas os preços estão subindo. Por outro lado, o mercado de trabalho dá notícias mistas. Né? Por um lado, a taxa de desocupação vem caindo, né? Então ela chegou a um pico ali de 14,9% em julho, agosto, setembro de 2020 e passou agora para 12,6%. Então, isso significa que tem mais gente ocupada. Tá? E mesmo no auge da pandemia, a desocupação, o número de empregos não caiu tanto assim. O governo agiu com um programa que permitiu a suspensão de contratos de trabalho, né? Isso tudo acabou um pouco ajudando a não cair o número de empregados. Mas a taxa de desemprego subiu bastante por conta de que a renda caiu. A renda do trabalho caiu. Bom, os preços sobem, o teu salário não acompanha ou até cai, né, o teu poder de compra é menor. Se o poder de compra é menor, aquele filho que estava em casa estudando, né, e que ia depois só ia entrar no mercado de trabalho, ele antecipa a entrada dele no mercado de trabalho para procurar emprego. Automaticamente, mais gente procurando emprego, a taxa de desemprego dispara. Tá? Então, um pouco disso que está acontecendo. Homens e mulheres, chefes de família, perderam também emprego, e o resto da família tenta recompor a renda ingressando no mercado de trabalho do jeito que dá. Principalmente trabalhando por conta própria. A boa notícia é que a taxa de desemprego tem caído, a gente tem gerado mais vagas no mercado, principalmente no setor de serviços, como é usual, que é o que gera mais emprego. A má notícia é que essa recuperação tem sido um pouco mais lenta do que se esperava. Tá? Então, embora a taxa de desemprego tenha caído bastante, ela ainda está num nível acima do que era o nível pré-crise. Tá? E, enfim, a gente possivelmente deve arrastar essa taxa de desemprego mais alta ao longo dos próximos semestres. Perdão. A outra coisa é o rendimento do trabalho. Né? Então, teve uma queda de 11%, analisando o último trimestre, que vai até setembro, com o mesmo período do ano passado. Rendimento real, né? Poder de compra. Então, as pessoas têm menos poder de compra. Então, se eu sou dono de uma empresa, eu quero vender o produto, eu tenho que levar essa informação em consideração. Então, por um lado, tem mais gente trabalhando, o que é bom, mas as pessoas têm menos condições de pagar pelos produtos. Então, se eu tiver um trade-off, como a gente costuma dizer em economia, um dilema entre qualidade ou preço, a estratégia agora é preço. Né? Quem tiver conseguir baixar custo, produzir produto mais em conta, vai atrair mais consumidor, porque, enfim, o dinheiro está mais curto. Né? Isso vale para qualquer mercado. Pode passar? E a inflação. Né? Eu tenho duas séries aqui no gráfico, uma série do IGPM e uma série do IPCA. O IGPM ele é bastante utilizado
para quem mora de aluguel, deve estar tendo problema para reajustar o contrato, né? O IGP-M teve um aumento muito forte, principalmente contaminado também pelo preço, os custos da construção civil. A despeito da economia como um todo parecer estagnada, o setor tem sentido desempenho muito heterogêneo. Particularmente a construção civil viveu um boom no ano passado e ainda vem num crescimento interessante. Tá? Não dá para dizer que esse crescimento vai continuar, porque as condições mudaram um pouco. Né? A taxa de juros ela passou a subir desde então, desde o começo do ano, e isso, obviamente, afasta um pouco os investimentos imobiliários. Mas, por outro lado, é um setor que tem mostrado uma robustez mais interessante. Então, isso acaba afetando o IGP-M, né? E encarecendo automaticamente o custo de vida de todo mundo ao reajustar os aluguéis. Mesmo em PCA, a gente observa uma inflação de 10%. Para quem tem um pouco mais de idade, menos jovem, 10% de inflação há 35 anos atrás era nada, era um sucesso. Né? A gente chegou a ter 100% de inflação no mês. Mas, para o nosso nível atual, gera uma intolerância muito grande. O brasileiro ele não aceita inflação. Né? Vamos falar um pouco de política daqui a pouco. Tem uma coisa que a economia afeta o desempenho político, né? O contexto político, é a inflação. A inflação derruba governo. Você pegar a série da inflação ali anteriormente ao impeachment da Dilma, a inflação vai assim, tuque. Né? Parece até pouco no gráfico, mas é o suficiente para destabilizar um governo. Né? Então, acho que o desafio aqui, como eu falei, é esse quadro de estagflação. Quer dizer, o governo vai focar em combater a inflação ou ele vai focar em tentar estimular a atividade econômica. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo é possível? É possível, mas é difícil. É preciso, primeiro, controlar as expectativas. Muita da inflação que a gente vê é por conta que as pessoas acham que vai ter mais inflação no futuro. Se eu acho que os preços vão subir, se eu tenho um contrato de longo prazo que eu vou fazer, eu reajusto o preço do contrato, levando em conta essa inflação que eu estou esperando. Né? Então, todo mundo achando que os preços vão subir e simplesmente acontece, a inflação acontece. Então, o que precisa ser feito é uma sinalização, né, por parte da autoridade monetária e do governo de que o governo está incomodado com a inflação e que vai combater e usar as ferramentas de política pública para combater. Deixa eu passar. E vem a política fiscal. Não, volta um. É isso. Vem a política fiscal. Né? Então, a gente vinha discutindo, numa discussão bastante interessante, reformas que deveriam ser feitas para organizar as contas públicas. O Brasil tem um problema que também tem o seu lado positivo, vamos dizer assim. A Constituição de 88 ela foi muito interessante ao descentralizar os recursos, foi a Constituição pós-ditadura, super importante para o país. Só que tem uma armadilha ali. A armadilha é muito fácil aumentar gasto, é muito difícil cortar gasto. E isso, num cenário que, historicamente, se você pegar os 50 anos anteriores, a economia sempre cresce. Então, não parecia que era um problema. Só que a gente tem vivido, os últimos 10 anos principalmente, períodos de crescimento muito menor que a média histórica. Tá? Especialmente no Brasil. No mundo inteiro, mas especialmente no Brasil. Então, num cenário, se você é o dono de uma empresa, os teus custos estão subindo, né, e a tua receita cai, você tem que reajustar de algum jeito, você tem que cortar custo, ou você tem que tentar expandir a receita. A gente não tem conseguido expandir a receita, e cortar custo, você tem esses entraves institucionais. Inclusive, a PEC dos precatórios que está passando hoje tem um pouco a ver com isso. Bom, então isso cria uma bomba relógio. Quer dizer, se a gente não fizer reformas que organizem as contas públicas, a dívida pública pode subir de patamar. Ela já está alta, está ali em torno dos 80%, a dívida bruta, 85%. Ela ameaçou, a gente tinha expectativa que ela crescesse um pouco mais, tá? Mas, felizmente, a gente está um pouco mais otimista com relação a isso. Tá? De que talvez a gente consiga estabilizar a dívida nesse patamar que é alto. Tá? É um patamar alto. Qual que é o problema de ter mais dívida? O problema é que quanto mais dívida você tem, mais juros você tem que pagar. Tá? E com mais juros, pagando juros mais altos, você onera, né, os investimentos no setor privado. Então, existe um dilema aqui. Tá? Claro que investimento público é uma coisa boa, principalmente se for um investimento que vai ter retorno. Infraestrutura, educação, saúde, as áreas que o governo tem que cuidar. Só que, quando você aumenta o gasto do governo sem uma base de receita,
né, não só você pode gerar inflação, que é um problema, mas você também vai ter que subir os juros para rolar essa dívida maior. Quando você sobe os juros, o sujeito que está com um empreendimento ali industrial, quer fazer a padaria dele ou qualquer atividade econômica, vai encontrar um custo mais alto de capital no mercado. Então, a gente troca, né, o investimento privado pelo investimento público. Esse é um desafio que o Brasil tem. Não é fácil de resolver, tá? Ninguém tem uma fórmula mágica aqui do que deve ser feito. E, claro, o investimento público também é importante, mas é preciso ter um equilíbrio melhor dessas coisas. Tá? O setor privado tem pagado a conta desses aumentos contínuos de gasto que a gente tem observado. Pode passar? Bom, vamos dar uma boa notícia, né? Investimento direto. A gente tem contratado mais investimento em infraestrutura. Tá? Então, tem ocorrido um bom trabalho de leilões, tem sido feito, tem atraído capital. Claro que isso tem um delay para ter efeito, quer dizer, se eu contrato o investimento hoje, ele vai ter efeito daqui 10, 15, 20 anos, mas a gente tem perspectivas melhores hoje. Não significa que a gente está investindo o suficiente em infraestrutura do que a gente devia investir. Muito pelo contrário, a gente investe muito menos. Mas, né, a gente está, se olhar a variação ali, a variação é positiva. A gente tem aumentado os investimentos. Tá? É um desafio trazer investimentos num contexto de desorganização das contas públicas e de uma certa inflação que sobe de patamar. Se a gente conseguir lidar melhor com esses problemas, resolver o problema do mercado de trabalho, tentar controlar os preços melhor e organizar as contas públicas, essa taxa de investimento vai aumentar bastante. Tá? E o Brasil precisa de mais investimento, né, para sanar aí os gargalos que a gente tem conhecidos de infraestrutura. E, por fim, eu acho que a última série que eu tenho para mostrar é a taxa de juros, né? A Selic, a famosa Selic, que é a taxa de referência da economia, ela tem subido. Né? Então, a gente veio numa queda histórica, tem um V ali. Né? A taxa de juros caiu bastante. Tá? Um pouco também porque a economia estava um pouco mais deprimida, né? Crescendo menos, mas, enfim, isso viabilizou uma série de projetos, tá? Inclusive na construção civil, como eu acabei de colocar. O Banco Central ele só tem uma arma para combater a inflação, que é subir juros. Tá? É uma arma, muitas vezes, ineficiente, é uma arma torta, mas é a única arma que ele tem. Tá? Aí o ponto é, quando ele sobe os juros, encarece o custo do capital para as empresas, encarece o consumo para as famílias, ele está retraindo a atividade econômica. Mas ele está sinalizando para o mercado de que ele está comprometido com inflação baixa. Então, o papel do Banco Central agora não tem sido de tentar controlar a inflação através dos juros, porque isso é uma bobagem, dado que boa parte da inflação está vindo de fora, está no mundo inteiro, mas sinalizar para o mercado que eles estão atentos com isso. Né? Que, olha aí, ó, se for necessário dar um choque de juros na economia, aumentando os juros, eu vou dar se isso for benéfico para segurar a inflação. Em economia, o canal de expectativas é sempre importante. A simples ameaça de que isso possa ser feito, talvez já gere o efeito benéfico que você quer, e aí o Banco Central não precisa subir os juros. Tá? Então, esse controle das expectativas, que é muito importante por parte do Banco Central no que diz respeito à inflação, e por parte do governo no que diz respeito ao crescimento. Tá? O presidente, os ministros, tem que vender o Brasil, tem que falar que o Brasil vai crescer. E tem que dar sinais nesse sentido. Pode passar? Enfim, então, qual que é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje? Eu não sei como é que está o meu tempo, se eu estourei ou não. Tempo esgotado, tá bom. O emprego tem se recuperado, mas o crescimento é lento. Né? A gente não recuperou totalmente da pandemia, longe disso. Mas o crescimento é lento e o poder de compra é menor, o que gera um desafio de estratégia de negócios aqui. Na Fundação, a gente tem feito vários estudos, não só de reequilíbrio financeiro dos contratos, né, que tem acontecido bastante por conta do GPM, mas também de estratégias competitivas, quer dizer, como é que as empresas conseguem buscar novos canais de vendas, de internacionalização, né, ou mesmo, às vezes, de aquisições, para tentar se posicionar nesse mercado que vai ser mais concentrado, que vai ser diferente. A inflação deve ficar controlada, não tem perspectiva de um crescimento desenfreado dos preços, ou grande, como a gente viu no último ano, tá? Mas
os custos, mas a custos de juros mais altos, pelo menos no curto prazo. Em algum momento, a curva de juros deve estabilizar, mas, por enquanto, os juros estão crescendo. E a perspectiva de maior crescimento depende de equilíbrio das contas públicas e de mais investimento, o que gera o desafio aqui. Gente, muito obrigado, fico à disposição. Muito obrigada, professor. Então, agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo Almeida, sócio e consultor sênior em relações governamentais da BMJ Consultoria. O Rodrigo Almeida fez a sua carreira profissional na Monsanto do Brasil, onde atuou na área comercial da antiga divisão de plásticos, na divisão de produtos químicos para borracha como gerente de produto, na área financeira como gerente de crédito e cobrança e como gerente de controle de preços. Também atuou na área de assuntos corporativos como diretor. Foi nessa área que, ao longo dos últimos 20 anos, contribuiu para a construção de importantes marcos regulatórios relativos à introdução da biotecnologia no Brasil, como a Lei da Biossegurança, e para o desenvolvimento e implementação de um sistema de remuneração que permitiu o contínuo investimento na cultura da soja e do algodão no país, como a Lei de Patentes e a Lei de Proteção de Cultivares. Rodrigo ocupou ainda a posição de conselheiro fiscal da Associação Brasileira de Química, a ABQUIM, foi vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentação, a ABIA, e diretor do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, Sindirrações. Além disso, foi diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a CIESP, e membro do Comitê de Relações Governamentais da Câmara Americana de Comércio. Só faltou dizer para qual time que você torce, que eu não sei ainda. Santos. Mas tudo bem? Para o Santos. Então, com a palavra, Rodrigo. Obrigado. Bom, eu não vou nem tentar mudar aqui, porque não funcionou com o professor, não vai funcionar comigo, né? Então, o pessoal pode colocar a apresentação já. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. A Absolar é um parceiro nosso já há bastante tempo. A gente tem orgulho de trabalhar para o setor. E uma coisa que eu sempre falo para quem trabalha com política, não pergunte, entendeu? Quem vai ganhar a eleição ano que vem, tá? Pergunte qualquer coisa, menos essa pergunta. Então, mas a gente vai tentar aqui explicar e chegar, né, num denominador comum. Bom, as expectativas para 2022, a gente fez uma rápida lista, né, de temas. A pandemia segue sob controle, né, do ponto de vista de vacinação aqui no Brasil, ou seja, o Brasil dá ao mundo um exemplo importantíssimo, né, ou seja, que o Brasil, desde muito tempo, já coloca desde na criança essa cultura da vacinação. Então, graças ao Zé Gotinha, né, a gente costuma falar que não, que a vacina é do Dória ou o Bolsonaro é contra a vacina, essa briga política que infelizmente ocorreu, mas a grande virtude do Brasil é ter tido o Zé Gotinha lá atrás, né, e fez com que a gente chegasse nesse índice vacinal hoje altíssimo. Então, tem risco de novas variantes? Sim, tem. Mas é um risco muito mais tranquilo para um país que tem essa cultura. Uma ruptura institucional, pessoal. É dificílimo a gente ter qualquer tipo de ruptura daqui para frente. Por quê? Porque o ano que vem é ano eleitoral. Se a gente tiver uma provável tentativa de impeachment do Bolsonaro, um processo desse demora 3 a 6 meses. Já vai chegar ali no meados do ano que vem, onde a corrida eleitoral já vai estar andando. Então, não existe chance nenhuma de uma ruptura institucional no Brasil hoje. As reformas econômicas, elas realmente agora, por causa do período eleitoral, elas deram uma arrefecida. Então, grandes reformas, como a administrativa e a tributária, pessoal, esse ano esquece. Então, a gente vai ter, infelizmente, que começar tudo de novo ano que vem. Mas o ano que vem é ano eleitoral. Quem é que faz reforma administrativa num ano eleitoral? Dificílimo, né? Porque os funcionários públicos vão lá para dentro do Congresso Nacional e vão fazer o que eles sabem fazer muito bem,
A gente também sabe, mas eles sabem, às vezes, melhor do que a gente, que é o lobby, e eles conseguem protelar, né, essas medidas, né? Então, a gente não deve ter grandes avanços em reformas. Uma outra coisa importante que a gente pode ter são pequenas aprovações. Por exemplo, uma PL do câmbio, um projeto de lei do câmbio. Essa lei do câmbio brasileira é importante para atrair, inclusive, investimentos estrangeiros. Um projeto de lei preço dos combustíveis, que esse é um projeto interessante, que já foi discutido na comissão, que vai fazer com que o Brasil crie um fundo com base nas exportações de petróleo bruto. E esse fundo vai ser usado para balancear e você não ter oscilações de preço de combustível como a gente está tendo hoje. Esse tipo de política já existe nos Estados Unidos. E isso é uma coisa que a gente pode ter aqui no Brasil. Bom, o fortalecimento da classe política pode diminuir a influência de outros núcleos, né? Então, tem um núcleo que a gente já percebe que diminuiu a influência no Congresso, foi o núcleo econômico do governo, né? Infelizmente, o Paulo Guedes com as promessas de semana que vem, tanto que o apelido do Paulo Guedes é semana que vem, né? Então, semana que vem aprova, semana que vem aprova, e não aprova nunca, né? Porque o Paulo Guedes ele é um excelente economista, um cara muito bem formado, mas de política ele ainda precisa aprender, porque realmente ele não sabe como é que as coisas funcionam no Congresso, ou pelo menos não sabia, agora ele sabe. Um outro núcleo é o núcleo militar, né, que perdeu bastante influência também, mas outros núcleos ganharam força, então acho que esse balanço ele é interessante. Bom, o Auxílio Brasil, ele é a aposta para o crescimento do presidente Bolsonaro no ano que vem, é uma aposta certa, já passou os R$400 agora do Auxílio Brasil, para esse mês e provavelmente para os próximos 2, 3 meses do ano que vem. E com agora a aprovação da PEC dos precatórios, você acaba tendo já um pouco mais de tranquilidade para projetar esse auxílio para anos depois de 2022. Bom, como eu falei do preço dos combustíveis e energia, segue como um ponto de atenção. Energia já diminuiu um pouquinho, né, pessoal? Porque São Pedro está ajudando bastante e está chovendo bastante nas regiões de onde você tem a necessidade de água. Então, o Bolsonaro teve sorte, não teve a sorte do Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique perdeu uma eleição quase por causa do problema do apagão lá atrás, né? Foi muito usado pelo Lula o apagão do Fernando Henrique naquela campanha. Se a gente tivesse um risco de apagão aqui por problema energético, por falta de água, o Bolsonaro ia realmente ficar numa situação muito mais complicada que ele está hoje. Podemos passar? Bom, agora esse aqui é o exercício de futurologia, né, pessoal? Essa aqui é a última pesquisa que a gente tem, do dia 26 agora de novembro. O Lula e o Bolsonaro, então, continua a polarização. Vocês percebem que ali tem estimulada e espontânea, né? E de como você olha uma ou outra, quando você olha na espontânea, a diferença do Bolsonaro para o Lula é de 10 pontos. Na estimulada é 17 pontos. Então, você percebe que, por isso, o Bolsonaro tem um recall, né, que a gente chama em política, muito grande. Então, você pergunta para a pessoa na rua, todo mundo sabe quem ele é, óbvio, todo mundo sabe o que ele fala, etc. Então, isso dá uma dimensão um pouquinho mais apertada num segundo turno provável entre eles. Não vai ser uma coisa assim tão fácil como você vê na pesquisa hoje, essa diferença de 17 pontos, quando você faz a pesquisa estimulada. No caso dos outros contentores, né? O Sérgio Moro está chegando agora, escolheu o partido. O Podemos é um partido pequeno, pouca capilaridade, pouco dinheiro, mas o Moro é conhecido. Tanto que ele já passa o próprio Ciro Gomes, já passa o Dória. Então, ele já chega num patamar ali de 10%, 11%, que já assusta. O que vai acontecer? Ninguém sabe ainda. Se ele ganhar tração, que eu acho que ele, na minha opinião, né, na nossa opinião, ele ganha essa tração e chegar nos 15%, ele pode atrair mais partidos políticos e ele pode ganhar espaço. E, obviamente, que uma campanha política você ganha com espaço e com dinheiro. Então, isso ele vai atrair na medida que ele cresça nas pesquisas. O Ciro Gomes é o grande perdedor com a chegada do Moro. O Dória acabou de participar de uma carnificina dentro do PSDB, ou seja, o PSDB dividiu.
Então, ali a luta foi 55-45. Não estou nem contando o Arthur Virgílio, aí, que tem 1 ou 2% que ele teve nas prévias. Mas entre os dois, o Leite, pouco conhecido no Brasil todo, etc., ele conseguiu ter uma votação expressiva. Então, o Dória realmente ele ganhou, mas ele fragmentou o partido. Então, a grande tarefa do Dória nos próximos meses é unir o partido de novo. Então, ele vai perder tempo, etc. O Dória tem uma grande vantagem, eu acho, em relação a todos os outros competidores. Ele é obstinado e trabalhador. Então, a gente não pode subestimá-lo, porque realmente ele tem essa capacidade. Agora, ele está num partido dividido, vai ter que reunir o partido novamente, para poder sair desses 5% que ele está. Aqui nessa pesquisa está até menos que isso, mas ele já chega em torno de uns 5%, a gente acredita. E os outros contentores, a gente já viu que alguns ficaram pelo caminho, né? O Mandetta, etc. Esses daí não vão seguir, Álvaro Dias, não vão nem seguir em frente. Podemos passar? Bom, agora falar um pouquinho dos dois principais contentores agora em 2022, né? Que é o Lula e o Bolsonaro. A filiação do Bolsonaro ao PL foi uma das coisas mais assim importantes para essa corrida eleitoral, porque ele já tinha um apoio muito forte do PP, que é o partido do Lira. Todo mundo imaginava que ele fosse para o PP, mas se ele fosse para o PP, ele iria abrir o flanco para outros partidos do centrão, no caso o PL ou o PSD, etc. Então, ele, ao ir para o PL, ele criou uma fortaleza maior ainda em relação à eleição do ano que vem. E ele não abriu o flanco do PL para o próprio Lula e para outros candidatos. Então, a saída dele para o PL foi muito estratégica. Se ele vai se dar bem com o Valdemar Costa Neto, pessoal, não me perguntem, né, porque é difícil, é uma pergunta de difícil resposta, porque o Bolsonaro, para se dar bem com algum político, não é uma coisa muito simples. Mas é uma filiação importante lá na frente, na campanha. E o PP continua, porque ele já prometeu para o Lira que o Lira continua como presidente da casa, caso ele ganhe. Então, ele já prometeu ao Lira que o Lira vai continuar sendo presidente da Câmara, e isso é importante para o PP manter essa hegemonia. E com PP e PL, pessoal, ele tem uma boa base do centrão ali na mão dele. Então, é importante essa posição dele. Contrário do senso, o Lula, do jeito dele, já começou a campanha. Hoje ele é o candidato, ele fala às vezes que não é o candidato, que ele ainda vai pensar, etc., mas ele é o candidato. Dificilmente ele deixaria de ser o candidato do PT. Ele está fazendo o que ele mais gosta, que é falar, né? Então viajou o mundo afora, tal, sendo recebido até pelo Macron. Então ele é um cara que ele é articulado, né? Se tem uma coisa que o Lula é articulação política e verbal, né? Isso, ele faz isso muito bem já há muito tempo, desde o tempo dos sindicatos, né? Então, o aceno dele para o Alckmin, na nossa opinião, isso não vinga, né? Porque se o Alckmin se coligar o Lula numa chapa para vice, indo para o PSB, provavelmente, o Alckmin fica numa situação complicada, né? Óbvio que essa próxima eleição, pessoal, vai ser uma carnificina. Vocês se preparem. E você imagine o Alckmin como vice do Lula, o Bolsonaro colocando os vídeos onde o Alckmin chama o Lula de ladrão e o Lula chama o Alckmin de chuchu. Não vai dar certo. Então, a gente acredita que o Alckmin tem uma eleição muito mais garantida, ficando no PSD do Kassab, por exemplo, e saindo a governo de São Paulo, com uma eleição, eu diria que muito mais tranquila, né? Porque ele tem uma boa capilaridade no interior e ele poderia ter uma eleição aqui fácil e vai sair com o Lula numa eleição não tão provável assim, né? Então, acho que essa é uma posição que nós, particularmente, nós achamos que o Alckmin acaba correndo por conta própria. Podemos ir? Bom, agora falando da terceira via, pessoal. Terceira via, a gente tem uma série de nomes, né? Desses nomes todos, uma chegada que eu acho importante é da Simone Tebet, MDB. Pessoal, o MDB ainda é o maior partido do Brasil do ponto de vista de capilaridade nos municípios. Então, eles estão em muitos municípios, mais de em torno de 1.500 municípios. O Brasil tem 5.500. Então, o MDB é um partido de muita capilaridade. A Simone Tebet é uma pessoa que tem uma presença muito forte,
mulher, senadora da República, com uma habilidade muito peculiar. Então, ela é eu diria assim, uma noiva, né, para qualquer outro partido, para qualquer outro candidato. Imagine uma chapa Moro-Simone Tebet. Vai incomodar. Então, mas o que acontece numa corrida eleitoral? Corrida eleitoral não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, o que acontece no primeiro momento? O pessoal solta o nome e depois vai acomodando. Então, ela pode ser uma vice do Moro, pode ser uma vice do Dória, ela pode até ser uma cabeça de chapa, mas eu acredito que ela ficaria muito melhor como vice de algum outro candidato com um pouco mais de robustez, vamos dizer assim, do ponto de vista de recall, de mais conhecido, etc. Que nesse caso seria o Moro. O Dória talvez até, mas eu não sei se MDB e PSDB seria uma composição interessante hoje em dia. Eu acho que está muito mais, hoje, Simone com o Moro do que com o Dória. Aí tem o Rodrigo Pacheco, que é do PSD, saindo, né, lançado candidato, mas eu acho que muito mais como um balão de ensaio para negociar depois. O Ciro desidratado, o Felipe Dávila do Partido Novo, que é um partido que chegou com muita força, mas as brigas internas causaram alguns problemas, todo mundo acompanhou, né? O Partido Novo, ele não entregou aquilo que ele queria entregar, brigas internas, o Amoedo saiu, etc. E o Sérgio Moro, eu acho que é o nome que deve crescer, ganha atração e pode ser essa terceira via que a gente tanto espera. E o Ciro Gomes, infelizmente, por tudo que ele, né, já é um candidato do tempo todo, todos os anos ele aparece, etc., eu acho que ele ficou para trás com a chegada do Moro. Podemos ir? Bom, aqui, rapidamente, legal, 5 minutos, tá bom. O PT deve focar alianças com outras legendas e focar em menos estados. O PT aprendeu que ele, agora, para ele ganhar essa eleição para presidente, ele tem que abrir mão de algumas coisas. Então, ele tem que abrir mão de alguns estados, senão, se ele quiser tudo, ele não vai ter nada. Então, isso que o PT aprendeu. As cortes eleitorais vão ter muito trabalho, pessoal. O que vai rolar de fake news, problema, na eleição que vem, vocês não vão imaginar. Na passada já teve muito problema, né? O Supremo chegou a julgar, né? E inocentou todo mundo, mas eu acho que daqui para frente as coisas vão ser mais rígidas. Tem um projeto de lei para regular fake news, mas está no Congresso parado. Tem algumas entidades que querem, outras que não querem. Então, está lá. Eu acredito que não vota esse projeto esse ano. O fim das coligações muda essa dinâmica, né, de composição política. E essa próxima eleição vai ter menos espaço para chegar a um salvador da pátria, pessoal. Então, a gente não acredita que vai chegar a um salvador da pátria, como a gente imaginava que fosse o Luciano Huck, né, esse salvador da pátria. Então, não vai ser, graças a Deus. Vamos lá? Podemos passar ao próximo? Bom, eleições aqui em São Paulo, Rio e em alguns outros estados, né? Eu já falei um pouco do Alckmin, né? Essa ausência dele e a fragilidade do PSDB, eu acho que ele vai para um outro partido e ele sai candidato ao governo. Não acreditamos que ele vá se filiar a um outro partido para se juntar ao Lula. O Bolsonaro vai tentar buscar o Tarcísio para ser o candidato aqui. Eu, particularmente, acho que o Tarcísio ele é um excelente ministro da infraestrutura. Não sei se ele tem assim, essa capacidade para engolir a política, né? O Tarcísio, por ser muito prático, por ser um executivo praticamente, ele não vai. Para você ser político, você tem que ter uma habilidade para engolir sapo. E eu acho que o Tarcísio não tem, eu acho que ele não vem. Minas Gerais, a reeleição do Zema é tranquila, apesar que o Calil está querendo um pouquinho de apoio da esquerda. A esquerda em Minas Gerais ela é relativamente forte, então o Calil pode tentar, né? Mas eu acho que o Zema está com uma reeleição bem tranquila. O Rio de Janeiro, eu acho que o Eduardo Paes ainda sai candidato. Tá? A gente tem ali o Castro, o atual governador, muita força, porque tem a máquina na mão, mas o Eduardo Paes, ele, nas pesquisas, aparece em primeiro, mas ele fala que ele não quer. É difícil acreditar num político que está em primeiro nas pesquisas e falar que não quer, né? Então, acho que a gente acha ainda que o Eduardo Paes vai sair candidato e com grande chance de ganhar. O Leito, no Rio Grande do Sul, também fala que não vai para a reeleição, mas o vice dele é um delegado Ranolfo.
Eu até olhei no papelzinho aqui, porque ninguém nem sabe quem é o delegado Ranolfo. É o vice do Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul. E ele seria, o Leite não seria o candidato e apoiaria esse delegado Ranolfo. Eu acredito também que não vai ocorrer. Eu acho que o Leite vai repensar e vai sair candidato à reeleição, com uma reeleição mais ou menos garantida. Podemos ir? Bom, aí falar um pouquinho dos temas do setor. Eu gostaria até de vir aqui dar uma boa notícia para vocês hoje, mas não vai ser hoje que eu vou dar essa boa notícia. Depois o Sauá ia dar essa notícia para vocês, que eu acho que isso aí é uma questão de tempo. Mas o PL 5829 está no Senado, passou muito bem na Câmara, depois de uma ampla, e eu quero parabenizar a Absolar pelo trabalho que vocês fizeram, junto com outros parceiros, essa mobilização que a Absolar fez para aprovar esse projeto na Câmara, uma negociação ampla com todos os setores e a classe política, lógico, e que permitiu a votação na Câmara com uma votação expressiva. Está no Senado, o relator é o senador Marcos Rogério, que deveria acatar o que saiu da Câmara, sem nenhuma dúvida, mas resolveu aceitar algumas emendas de alguns outros senadores, coisas da política, né? Então, hoje ele está discutindo com o Jacques Wagner e com o Carlos Fávaro, do senador do Mato Grosso, que vai ver se acata algumas emendas desses senadores. Mas o ideal é que ele não acate, que ele vote o texto como veio da Câmara. Se ele modificar, volta para a Câmara, e a tendência é a Câmara rejeitar as mudanças do Senado e cumprir o acordo, né? Que a Câmara participou desse acordo, eu acho que é o que vai ocorrer. Podemos ir? Bom, aqui eu já falei, né? O senador é o Marcos Rogério, que está com essa perspectiva de votação. Infelizmente não vai ser hoje. Está vendo ali que o Rodrigo Pacheco pautou para hoje e amanhã. Hoje, muito difícil, amanhã, provável, mas também com chances não muito elevadas em função dessa não entrega do relatório pelo senador Marcos Rogério. Mas nós estamos acompanhando, estamos aqui, mas estamos de olho lá em Brasília o tempo todo, então, e o time de vocês também. Aqui já falei, né, o recesso a partir do dia 17 pode atrapalhar essa votação, como vai atrapalhar outras também. E na Câmara, como eu falei, os deputados vão honrar o acordo quando o projeto voltar do Senado. Se voltar modificado, a Câmara honra o que foi aprovado na Câmara. Podemos ir? Parece que tem mais. A agenda do Senado, só rapidamente. Ali tem uma série de coisas andando. Pessoal, esse ano legislativo praticamente já acabou. Tá? O dia 17 começa o recesso. Então, algumas pautas ali podem ser que andem, né? Obviamente que a questão dos precatórios é o mais importante, né? Foi feito um grande acordo, o Lira e o Pacheco, para que o texto, tudo que entrou no Senado, ficasse por uma PEC paralela. Então, o que vai ser aprovado pela Câmara, que veio do Senado, é só o que já tinha saído da Câmara e que tinha sido objeto de acordo. Então, os penduricalhos que foram colocados pelo Senado na PEC dos precatórios serão postos numa outra PEC para tentar votar semana que vem. Eu, particularmente, acho que vai ser difícil, porque é tanta coisa, tanto penduricalho, que eu acho que não vota semana que vem também. Em todo caso, é uma coisa que vai, como o professor falou, que vai moldar aí o próximo ano no auxílio emergencial e tantas outras coisas que dependem dessa PEC. Quanto vai gastar de emendas? É muito bilhão de real ali dentro para ser discutido e destrinchado entre os parlamentares, né? O orçamento isso, tempo esgotado, está acabando. O orçamento 2022 e emendas parlamentares também é uma agenda interessante e importante, que eu acho que isso precisa ser feito para entrar o ano que vem normal, né? E outros projetos de lei ali, licenciamento ambiental e outras PECs que estão ali também para serem votadas. Então, o Senado está com uma agenda bastante cheia para pouquíssimos dias. Podemos ir? Tem 2 projetos de modernização do setor elétrico, esse 1917, pode passar o outro também, que eu já termino, o 414. Então, ambos estão lá nas respectivas casas e com um deles, o 414, já foi até tirado de pauta, ficou para o ano que vem. Então, a gente está acompanhando, são modernizações importantes para o setor, porém, com muita coisa que afeta o setor solar. Então, a gente tem que ter ali, continuar o monitoramento, continuar o corpo a corpo dentro do Congresso, para evitar que esses 2 PLs tragam problemas, dores de cabeça para vocês. Acho que é isso, depois a gente abre uma sessão de perguntas e respostas. E obrigado.
Obrigada, Rodrigo. Eu vou passar agora a palavra à Natália Castilhos Rippel. A Natália é analista de energias limpas da Bloomberg NEF, baseada em São Paulo. Ela cobre o desenvolvimento de energias renováveis e transição energética nos mercados da América do Sul. Antes da Bloomberg NEF, ela trabalhou na indústria petroquímica e em consultoria ambiental. Natália possui um mestrado com distinção em Energy Management pela ESCP, Europe Business School, em Londres e Paris. Ela também é graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por favor, Natália. Olá, pessoal. Bom, primeiro eu gostaria de situar vocês um pouco na minha apresentação, porque, diferente dos meus colegas, eu não vou falar de macroeconomia nem política, eu vou falar sobre o mercado de energias renováveis mesmo. Bom, me apresentando, então, eu sou a Natália, eu sou analista de energias renováveis pela Bloomberg NEF. Então, vamos dar seguimento. Primeiro, eu gostaria de apresentar um pouco sobre o que é a Bloomberg NEF. Nós somos um segmento que fica dentro da Bloomberg e a gente analisa o cenário de transição energética no mercado global. Nós somos 250 analistas e estamos baseados pelo mundo todo. Inicialmente, a gente começou nossa análise há mais de 16 anos atrás. Inicialmente, a gente cobria somente os setores de energia eólica e solar, mas, à medida que o mercado foi se consolidando, a gente viu a necessidade de abranger para outros mercados, como, por exemplo, armazenamento, hidrogênio verde. Esses dois assuntos eu vou abordar aqui hoje. E também a gente cobre algumas commodities, gás, petróleo, carvão, eletricidade e muitos outros assuntos. Bom, então, falando sobre o setor de eletricidade, eu gostaria de começar mostrando para vocês esse mapa, que ele mostra o custo nivelado de eletricidade, ou seja, qual a tecnologia mais competitiva para se construir um projeto novo em 2014. Então, vocês podem ver, está colorido por tecnologia. Em 2014, praticamente todos os países do mundo, as tecnologias de fósseis, né, carvão e gás, eram predominantes, e somente poucos países despontavam a eólica como mais competitiva. A gente muda esse cenário a gente avança, né, para a primeira metade de 2021, a gente vê como isso mudou drasticamente, né? Então, a maioria do mundo hoje, para se construir um projeto novo de geração, é muito mais competitivo construir um projeto eólico ou solar. Volta um pouquinho. No Brasil, a gente tem a tecnologia mais competitiva eólica ainda, mas a solar vem avançando bastante. Eu vou mostrar mais para frente como vem avançando e as nossas projeções para o futuro. Bom, então, falando de solar, essa é a nossa última projeção. A gente faz todo o quarter, a gente faz uma projeção de instalações de projetos solares no mundo todo. Então, a gente projeta que em 2021, o mundo todo vai fechar entre 171 e 199 giga construídos no mundo todo. E não é novidade que a China domina o mercado, né? Também um ponto a se destacar é que, ultimamente, a gente observou a elevada de preços de painéis. Tenho certeza que vocês estão sentindo isso, estão conscientes disso. E isso, obviamente, tem levado a atrasos, né, de alguns projetos, mas que a gente
a gente vai ver esses projetos sendo comissionados nos próximos anos. Então, falando especificamente de Brasil, que é o que estamos interessados aqui, bom, eu queria trazer uma figura muito interessante que, hoje, na matriz de capacidade instalada, o Brasil já tem mais de 20 GB de eólica solar, contando eólica. Historicamente, a eólica foi mais importante que a solar, principalmente com o começo dos leilões de renováveis, que começou lá em 2014. E, a partir disso, a gente viu, né, o avanço das energias renováveis no Brasil. Mas, a partir de 2019, essa competitividade eólica solar começou a mudar um pouco e a gente começou a ver mais capacidade solar sendo adicionada do que eólica. Isso foi bastante... um dos drivers que foi bastante determinante para isso foi, com certeza, a geração distribuída, que em 2019 teve um boom muito significativo. E, com certeza, políticas públicas, que meu colega estava falando recentemente, teve um grande impacto sobre isso. A gente espera que, no curto prazo, a GD vai continuar sendo predominante no curto prazo, sim. Mas a gente também observa um grande crescimento em projetos de grande escala, que antes eles não estavam com uma atração tão forte, mas a gente viu financiamentos sendo recebidos, bastante financiamento nessa área, e a gente espera que, nos próximos 3 anos, esse setor vai ficar mais forte também. Bom, falando dos impactos disso, então, a gente pode ver quanto evoluiu a eólica solar na contribuição de geração no Brasil. Então, em 2016, na América Latina, a gente não tinha nenhum país com mais de 10% de geração de eólica e solar. E hoje a gente tem, em 2021, a gente já tem o Brasil com 13%. E um destaque muito legal, que é o Chile, já está com 17%, principalmente por causa de solar. No Brasil, a eólica, historicamente, foi mais forte, então, por isso, a contribuição da geração ainda é maior de eólica, porém, numa projeção mais a longo prazo, a gente tem perspectivas significativas para o setor solar também. Falando agora de investimentos, acho que linka um pouco com o que o Renan falou. Bom, ano passado foi um ano de pandemia. Quando a pandemia começou a nos atingir, a gente esperava que o investimento fosse cair muito. E, na América Latina como um todo, a gente viu que não caiu tanto assim. No primeiro semestre, teve uma caída muito significativa, mas no segundo semestre recuperou. E, no Brasil, especificamente, teve um recorde de investimento. Então, um ponto muito positivo. Essa também é uma das diferenças com os meus colegas. Eu vou falar um pouco mais de notícias positivas. Bom, e o que explica esse recorde de investimento no Brasil? Também está atrelado ao setor de solar, que teve um recorde de investimento, principalmente também impactado por grandes investimentos em geração distribuída. E aqui, então, é o que eu estava falando do custo nivelado de eletricidade das fontes eólica e solar. Hoje a gente vê o Brasil com eólica muito mais competitivo que solar, mas a gente vê uma projeção muito interessante dessa tecnologia. E como é que o que isso vai impactar, né? Então, a gente produz anualmente
uma análise global, no qual a gente tenta projetar o que vai acontecer a um muito longo prazo, assim, até 2050. Tudo considerando fatores econômicos, né? A gente não está considerando políticas públicas aqui, a gente só considera fatores econômicos, então, considerando os LCOIs das duas tecnologias. Para 2050, solar vai ter uma contribuição de até 22% na geração do Brasil, sendo que 15% disso, 15% da geração total do Brasil vai ser GD. E considerando a eólica, vai ter uma contribuição muito importante de 27%. E com isso o Brasil vai ter uma das matrizes mais limpas do mundo, né? Porque já tem uma contribuição muito significativa de hidrelétrica, diferente de outros países. Então, é um fator muito positivo para o Brasil. Em termos de capacidade instalada, um pouco diferente de geração, solar vai ser a tecnologia com maior capacidade instalada, até maior que a fonte de hidrelétrica de grande porte. Bom, e agora, falando um pouco de armazenamento brevemente. Essa é uma projeção global das instalações de armazenamento que a gente vai ter até 2030. A gente tem uma perspectiva muito positiva de um crescimento de 33% a cada ano. Isso é muito, muito grande, assim. Isso vai estar principalmente atrelado à queda de preço das baterias, mas também a políticas públicas que os países vão colocar nos seus países para promover a descarbonização das suas matrizes. A gente sabe que as baterias elas têm um potencial muito interessante para integrar as fontes intermitentes, eólica e solar. Então, esse vai ser um grande driver. E China e Estados Unidos serão os maiores mercados. Na América Latina, esse mercado ainda é muito pequeno. Na América Latina, o Chile hoje é o principal mercado da região, é o que mais tem projetos. Mas a gente acredita que, a longo prazo, o Brasil tem um grande potencial para dominar, né, a fatia da região, principalmente atrelada ao tamanho, né, da sua matriz. E agora, falando sobre um tema muito interessante, que é o hidrogênio verde. Pode voltar, por favor. Eu gostaria, primeiro, de dar umas explicações muito básicas para botar todo mundo na mesma página. Não sei se todo mundo entende o que é hidrogênio verde. Mas hidrogênio verde é um tópico muito quente que está sendo falado agora. E, bom, para começar, eu queria, primeiro, deixar claro que hidrogênio já é uma molécula que já é muito utilizada nas indústrias, né? Só que, hoje, para produzir o hidrogênio, tu precisa queimar gás ou carvão para produzir o hidrogênio. Então, esse hidrogênio, no fim das contas, ele não pode ser considerado limpo. Então, a grande solução é usar as fontes renováveis para produzir o hidrogênio, para alimentar um certo equipamento chamado electrolyzer, que vai quebrar uma molécula de água e vai transformar em hidrogênio. Esse hidrogênio, então, verde, agora, ele pode ser utilizado, ele pode substituir o hidrogênio cinza, né, em todas as aplicações que o hidrogênio já era aplicado antes, só que agora ele vai ter
ele vai ter um carimbo a mais, assim, que ele vai descarbonificar vários setores de produção, inclusive, por exemplo, produção de amônia, refinarias, produção de metanol, produção de aço, produção de alumínio, e também outras aplicações. Mas, claro que tem algumas aplicações que são mais interessantes que outras, que têm maiores potenciais que outras. A gente considera hoje que o hidrogênio verde, ele primeiro vai ser utilizado em áreas, em setores que já utilizam hidrogênio cinza, e depois ele vai ser aplicado em outros setores, né? Mas lembrando que por que ele não é utilizado hoje? Por que ele já não existe o mercado de hidrogênio verde hoje? Tudo está atrelado ao custo, né? O hidrogênio verde ele ainda não é competitivo com o hidrogênio cinza. E o custo do hidrogênio verde está muito relacionado com as tecnologias, com a tecnologia de geração que foi utilizado para produzir ele, e também com o custo do electrolyzer, que é esse equipamento que quebra a molécula de água. Então, a gente fez essas projeções até 2030, que considera a caída de preço desse equipamento, que ele é um fator muito importante nessa conta do custo. E a gente projeta que, até 2030, muitos mercados vão ter o hidrogênio verde como mais baratos que o hidrogênio cinza. E uma grande notícia boa que eu trago aqui é que o Brasil, comparado com muitos mercados, todos os mercados que a gente avaliou hoje, ele é o mercado mais competitivo para produzir hidrogênio verde. E na América Latina, o Chile também desponta em segundo lugar. E também temos alguns outros países na região, como Colômbia e Argentina, bastante competitivos em 2030 e também mais a longo prazo, em 2050. Um outro tema que eu gostaria de falar hoje em dia, com esse grande potencial que essa tecnologia tem, os mercados, os governos, eles anunciaram planos estratégicos para dar um guidance para investidores, onde aqui alguns setores vão ser mais importantes, ou basicamente, ou dar, por exemplo, metas de custo de produção, como, por exemplo, o Chile estabeleceu que tem uma meta de custo de produção de 1,5 dólar por quilograma, e a Colômbia de 1,7 até 2030. Né? Então, esses planos estratégicos eles são muito importantes para dar o guidance. Na América Latina, somente o Chile e a Colômbia fizeram isso até hoje, aqui. Mas a gente espera que o Brasil faça isso ano que vem. E esperamos que isso aconteça. Com isso eu termino. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Bom, nesse momento, eu vou abrir a sessão destinada ao debate e à interação do público que está presencialmente aqui no primeiro Encontro Nacional AB Solar e também daqueles que estão nos acompanhando de forma remota. Quem vai fazer a moderação será o Rodrigo Sawaia. Obrigado, Pri. Bom, pessoal, não sei para vocês, mas para mim é sempre uma aula e uma super oportunidade. Quer dizer, a gente teve aqui perspectivas da economia, da política e do mercado, né? Por que a gente traz isso para vocês? Para justamente vocês poderem, talvez não ter a bola de cristal, né? Ninguém aqui tem isso na mesa, mas pelo menos com algum direcionamento, conseguir se planejar melhor para os seus negócios, para os seus investimentos, para as suas contratações, para os seus parceiros,
para o próximo ano e para o que vem por aí. E talvez até também para se preparar para as eleições, né, para a urna, no que vai vir pela frente. Bom, já comecei a receber várias perguntas e agradeço aqui pelas que foram encaminhadas. Eu vou começar com uma aqui para o Rodrigo Almeida, que foi feita pelo Ademilson Góes, da Nova Eras Representações. Rodrigo Almeida, depois desse seu panorama, quer dizer que o Brasil talvez comece com o efeito tartaruga movimentar em dezembro de 2023, esqueça um pouco dos políticos e vamos fazer o Brasil andar? Será que a gente vai conseguir, a partir de 2023, passadas as eleições, ter um pouco mais de clareza para poder a economia ganhar um pouco mais de protagonismo além da política? Se você também quiser aproveitar para comentar, professor Renan, fique à vontade. Deixa eu ver se tem mais alguma complementação aqui. É isso, é a questão a partir de quando a gente consegue desvencilhar um pouco todos esses drivers da economia, dessas inseguranças políticas, para o Brasil poder começar a ter um crescimento mais significativo de mercado. Vamos começar com o Rodrigo, falando da política, e depois economia. Bom, pessoal, na política tem uma frase muito legal, que é a lua de mel. Então, a partir do momento que você tem um novo presidente eleito, né, seja ele qual for, ele vai ter um período de lua de mel, ele vai ter um período onde você vai ter um Congresso mais alinhado, você vai ter um período onde a sociedade está esperando os votos que essa pessoa tiver, que serão muitos, né? O Bolsonaro teve 57 milhões de votos, né? Um novo presidente que será eleito vai ter daí para mais, né? Então, é um contingente muito grande. Então, o governante chega com muita força. Então, ele tem que aproveitar aquele período de bonança, entre aspas, para poder colocar o plano dele em ação. Então, sempre, pós-eleição, você tem um clima melhor para você fazer reformas, etc. Né? O Brasil tem 3 problemas: inflação, crescimento e desemprego. Né? Esses 3 problemas são gravíssimos e derruba o presidente, como o professor falou já. Então, o governante que ganhar a eleição, ele tem que focar nesses 3 problemas. E aí eu deixo para o professor concluir. Bom, muito bem. Eu acho que as eleições vão determinar um pouco da agenda que o próximo governo vai ter, né? Quer dizer, se a gente quer ter uma agenda, espera uma agenda mais reformista, de corte de gastos, ou de reorganização dos gastos, pelo menos, né? Preciso passar PEC, esse tipo de coisa, isso precisa estar claro no programa eleitoral, desde já, né? E, entrando um pouco na área da política, por enquanto não está muito claro quais são as agendas dos candidatos, né? Quer dizer, que Lula vai vir, né? É o Lula do começo do primeiro mandato, ou é o Lula que acelerou os gastos subsidiados no BNDES, é o Lula que faz ajuste fiscal? Tem vários Lulas para vir. Que Bolsonaro a gente vai ter? O Bolsonaro, na eleição passada, vendeu uma agenda liberal, usando Paulo Guedes, reformista. Ele tem se desvencilhado um pouco dessa agenda, né? Então, quer dizer, qual vai ser o branding, né? A marca do Bolsonaro em termos econômicos para a eleição? E o Moro? O que será que pensa o Moro? Fez uma indicação do Pastore, né? Um economista renomado, que vai cuidar do projeto, mas, enfim, a gente ainda não sabe as linhas. Então, acho que o mais importante do que qual candidato vai ganhar é sempre essa agenda de, como o colega bem colocou, quer dizer, como é que a gente vai combater a inflação e fazer o país crescer ao mesmo tempo, sem abandonar as agendas de longo prazo, falando em infraestrutura, falando em educação e outras coisas que vão fazer a gente sair desse patamar de crescimento natural de 1,5% a 2%, e passar para um crescimento histórico mais relevante, como 3,5%, como a gente já teve há 20 anos atrás. Então, acho que a perspectiva pode ser boa, é sempre uma oportunidade de melhorar a economia e fazer as reformas necessárias quando a gente tem o início do governo, desde que isso apareça já na campanha. Eu vou aproveitar e também complementar um pouquinho, falando de um ponto que vocês tocaram aqui. Eu acho que essa relação, essa sinergia da política com a economia, ela é indissociável, na minha leitura. Mas eu queria trazer um ponto que o Rodrigo falou, que esse ano o governo passou um alívio grande quando agora começaram as chuvas, né?
só que ano que vem tem período seco de novo, né? Quer dizer, a partir de junho, começa de novo a apertar a falta de água no Brasil, e a gente vai ter novembro ou outubro, chegando aí no período das eleições, talvez a parte mais crítica, né? E a temperatura subindo do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico, com a inflação que pode decorrer disso tudo, com os reajustes das tarifas e o risco do preço dos combustíveis. Então, depois, para vocês comentarem como é que vocês acham que talvez essa sazonalidade que o governo passou um aperto esse ano, se isso no ano de eleição também não vai ser um aperto e talvez usado politicamente pela oposição nesse sentido, para tentar se fazer sentir. Mas enquanto vocês pensam nisso, eu quero passar a palavra para a Natália. O pessoal gostou bastante do tema do hidrogênio que você trouxe aqui, Natália, é um tema bem interessante. E eu vou juntar 3 perguntas que a gente recebeu numa só sobre hidrogênio para você responder. O Leandro Sec, da Green Yellow, tivemos a pergunta também do Emanuel Holden, da GE Solar Inverter, obrigado pela presença. E também, já vou pegar a terceira, enquanto isso eu já vou passando aqui para você. É a respeito, primeiro, das soluções de hidrogênio verde. Será que elas se comparam com a bateria? Existe uma competição entre essas duas tecnologias? Elas ocupam o mesmo espaço ou espaços complementares? Esse é um primeiro, né? Segundo, por que o Brasil é um país tão interessante para produzir hidrogênio verde? O que a gente tem de diferencial? É o preço da nossa energia renovável? E aí a terceira eu vou te passar essas duas e na sequência tem outros temas que estão surgindo aqui. Ótimo. Sim, hidrogênio e bateria são tecnologias complementares. Por exemplo, eu mostrei ali uma das aplicações que tecnicamente é possível utilizar para hidrogênio, seria para transporte, ou seja, para ter carros a célula combustível, utilizando hidrogênio. Na nossa visão, a gente acha que isso não é economicamente viável. A gente acha que carros a bateria vão ser, eles já estão mais consolidados no mercado, então a gente não vê grande potencial para a célula de hidrogênio em carros. Então, esse seria um exemplo de como eles podem ser complementares, né? Agora, por exemplo, na produção de aço, o hidrogênio já se encaixa muito melhor. Também, para a produção, o hidrogênio ele pode ser utilizado para a produção de, justamente, energia, através de um sistema, de um fluxo bem complexo, que eu vou tentar reduzir a resposta, mas, basicamente, é produzido hidrogênio, depois, como o hidrogênio é uma molécula muito complexa, não se tem como... se pode transportar ele até outros países, mas é muito caro. Então, ele não vale a pena fazer tudo isso. Então, eles podem transformar o hidrogênio em amônia verde, e aí depois vários desses países estão com essa estratégia, que eles vão exportar o hidrogênio através de amônia verde para alguns países que já estão eles já estão mirando em importar o hidrogênio através de amônia verde para justamente depois queimar, que é o caso do Japão, por exemplo. Então, talvez essa seja uma primeira aplicação de mais curto prazo. Qual seria o horizonte disso virar realidade na leitura de vocês? Em 2030. A gente já vê competitividade. O Brasil, na verdade, pode ser mais competitivo antes até. Eu não tenho o ano agora de cabeça, mas em 2030 a gente já vê a maioria dos mercados sendo mais competitivos. Claro que para a produção de hidrogênio, claro que depende bastante do contexto de cada país. Por exemplo, Estados Unidos tem um gás muito barato, então o hidrogênio cinza vai ser mais competitivo que o hidrogênio verde lá, em 2030, provavelmente. Bom, e agora eu devolvo, então, se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre essa questão da crise hídrica e os combustíveis em 2022, se eles vão ter um impacto nessa nossa discussão de horizonte de futuro, na visão de vocês. Não sei quem eu falo que, bom, a crise energética derrubou um presidente, né? O Fernando Henrique não derrubou, mas não elegeu o Serra, né?
por causa da crise daquele momento. Essa crise hídrica que nós tivemos agora, que não foi tão severa, já preocupou, né? O Bolsonaro estava super preocupado com isso. E, como eu falei, São Pedro foi bem generoso com ele. A gente acredita que a gente tem hoje uma série de... Uma das coisas que aconteceu com a crise do FHC, lá do apagão, é que o Brasil melhorou muito a questão de distribuição, né? Remodelou o parque elétrico todo. Então, ficou muito mais fácil você transportar a energia de um lado para o outro, coisa que não dava para fazer naquela época. Então, eu acredito que uma crise hídrica que provoque uma crise energética no ano que vem, no meio da campanha, prejudica, sim, politicamente, qualquer pretensão política, com certeza. Bom, concordo com o Rodrigo. Acho que o Brasil expandiu muito a capacidade de produção energética desde do apagão, né, do começo do século. Tanto que a gente não teve apagão mesmo com essa crise hídrica que a gente teve esse ano. E acho que o canal, então, que poderia afetar as eleições e os resultados seriam o canal do aumento de preço, né? Então, consequência direta de uma crise hídrica são a energia elétrica mais cara, afeta diretamente o bolso do consumidor, afeta as empresas, tem repasse em produtos industriais e de toda a natureza, e isso pode gerar um movimento inflacionário ali, restrito a esse período de secas, que pode, sim, a depender do nível de competitividade de cada candidato, acabar afetando a eleição. Então, eu acho que o grande desafio do presidente, principalmente, é a inflação, né? Como comentei aqui, a inflação derruba o governo. Se pegar a Revolução Francesa, cortaram a cabeça do rei porque teve inflação do pão antes. Então, enfim, eu acho que esse é o grande desafio e, enfim, depende aí das condições que os preços chegarem na véspera da eleição. Perfeito. Bom, nós temos várias outras perguntas, já são mais de 20, mas eu vou pegar uma aqui que o Rafael da Suporte fez, que eu acho que é um tema bem interessante, que a gente ainda não abordou, para a gente ter uma reflexão com o apoio de vocês três. Tivemos esse ano COP26 com um acordo histórico em volta do chamado artigo 6º, créditos de carbono, mercado de carbono. Esse mercado é uma oportunidade? Como é que isso pode afetar as projeções futuras? Isso tem impacto na política? Quem quer começar? Eu posso começar. Bom, eu ouço falar de crédito de carbono, etc., há 30 anos ou mais. E nunca a coisa ficou tão materializada como agora, né? Então, sim, tanto que agora tem até um projeto de lei sobre isso, super acelerado, e vai ser aprovado e vai ser implementado, que são regras, né, para você poder operar no mercado de carbono. É altamente competitivo, é uma coisa interessante do ponto de vista econômico. O Brasil é um país que vai ganhar muito com isso, porque a gente tem, né, florestas aqui e temos capacidade, né, de gerar esses créditos. Ou seja, o Brasil pode tirar grande proveito dessa figura, né, do mercado de carbono. Agora, a COP, o Brasil foi como um grande vilão, esperava, né, que o Brasil seria o grande vilão, e o Brasil saiu, né, contrariando todo mundo, até com uma posição boa. Entrou com uma posição ruim e saiu com uma posição boa dessa COP, né? As promessas, né, e as atitudes do Brasil foram muito positivas. Tanto que a Austrália saiu como o bad guy da COP, né, e não o Brasil. Então, acho que o Brasil melhorou bastante a imagem dele do ponto de vista ambiental. Óbvio, tem uma lição de casa para fazer, mas melhoramos bastante. Bom, meu comentário é rápido. A gente entende o mercado de carbono e economia resolvendo um problema de externalidade, né? Quer dizer, se tem uma empresa que, por alguma razão, tem dificuldade de reduzir emissões, né, ela pode comprar o direito de poluir de uma outra empresa. Então, isso, como a questão do aquecimento global é uma questão que não depende, não é individual, ou seja, o que importa é o agregado de emissões, você pode corrigir essa falha de mercado, dando mais eficiência para a economia, através do sistema de preços, através do mercado mesmo. Tá? Então, é super interessante esse desenvolvimento, embora a gente já escuta falar disso, como o colega falou, há muitos anos. Eu acho que o que vai depender do sucesso do mercado de crédito de carbono é a liquidez. Quer dizer, como é que esses ativos vão ser transacionados, vai ter negócio, não vai,
né? Quer dizer, a gente tem vários exemplos de mercado. Eu estava comentando hoje de manhã sobre precatórios, por exemplo, que você tem menos liquidez, né? Então é mais complicado você estabelecer um mercado direto sem perdas de eficiência nas transações. Então, eu acho que o mais importante, o próximo passo importante vai ser como é que vai ser regulado esse mercado, qual que vai ser o interesse dos grandes fundos de participar desse processo. Tendo liquidez, eu acho que vai ser super importante. Eu estou de acordo, eu não tenho nada muito diferente para adicionar. Eu acho que vai depender bastante de como vai ser estruturado e esse mercado vai se concretizar, assim, porque a gente, como o Rodrigo já falou, a gente já escuta isso há muito tempo. Então, vamos esperar para ver os sinais concretos. A Bloomberg, nesse momento, já está incluindo isso em algumas das suas projeções e previsões de futuro, ou vocês ainda vão aguardar as regras? Aqui no Brasil, não. Mas o mercado europeu, sim, porque é um mercado muito mais estabelecido, né, nesse sentido, e já funciona bem melhor. Já teve seus ups and downs também, já teve vários aprendizados, mas no Brasil ainda não. Perfeito. A China agora também começa a colocar barreiras comerciais nesse sentido, né? Então, a gente vê que isso vai também afetar do ponto de vista econômico e de barreiras. Eu acho que é um tema super interessante, em que o Brasil tem uma potencial, não vou dizer que é real, mas potencial vantagem comparativa e competitiva frente a outros países, na matriz elétrica, né? Mas aí vem a última parcela aqui da pergunta, que é: como é que a gente fica com o nosso recurso fóssil que ainda está debaixo da terra? E a gente viu que essa gestão de governo, né, o ministro da Economia, ele tinha uma posição de tentar extrair o máximo possível, leiloar o máximo possível. Quer dizer, isso, até que ponto isso joga a favor ou contra essa agenda ambiental, essa transição que a gente está falando? Qual é a leitura de vocês? Bom, acho que a gente escuta falar que o petróleo vai acabar há muito tempo, né? E as tecnologias evoluíram muito de extração, de tal forma que esse tipo de previsão não faz tanto sentido. Mas existem grandes movimentos geopolíticos, né, estou falando de Rússia e outros players, de tentar controlar a oferta mundial. Isso sempre teve, né? Então, enquanto o petróleo estiver nas alturas, né, caro, como ainda hoje está, fica mais difícil de você montar uma agenda de crescimento energético, como deveria ser, né, de outras formas de energia. Tá? Eu acho que, eu trabalhei um tempo no setor do etanol também, era o mesmo problema. Quer dizer, a falta de previsibilidade na política energética é o que dificulta o investimento, né? Se eu vou fazer investimento, estou falando de um horizonte de 30 anos, né, de payback. Então, essas mudanças nas políticas, na condução da política petrolífera, elas são bastante complicadas. Claro que, com o preço que o petróleo está, possivelmente a gente vai continuar extraindo petróleo aqui, mas já existem previsões dos preços convergindo para níveis mais aceitáveis, e aí a gente vai ter que buscar alternativas. O Brasil precisa de mais produção energética, o Brasil precisa expandir o acesso das empresas à energia barata. Não, nada muito a adicionar, só que o Brasil é um país que tem a melhor condição de explorar esse mercado de carbono no mundo hoje, com certeza. Agora, resta saber se vão pagar, né? Porque até então não pagavam, né? A gente tem um potencial de exportação muito grande, né? De commodities, principalmente, a gente tem essa condição, mas ninguém quer pagar a mais para o fazendeiro deixar ali, né, 20% até 80% de área preservada, que gera crédito de carbono, mas ninguém paga mais para a nossa soja, ninguém paga mais pelo nosso milho e tal. O fazendeiro brasileiro é o único que preserva, e não tem outro, né? E a questão do petróleo acho que o Brasil vai continuar investindo. Eu acho que a gente tem acho que o nosso custo ainda é alto, né, de extração, por causa da distância e profundidade, mas eu acho que as tecnologias novas vão barateando cada vez mais. Mas ainda acho que vai demorar muito ainda para a gente fazer aí, ter essa transição maior, né? Acho que a gente vai continuar, dependendo do petróleo, bastante. Agora, uma boa notícia, o relatório foi apresentado. Pessoal, enquanto a gente estava aqui, o senador Marcos Rogério apresentou o relatório. Nós não sabemos ainda o que está no relatório, mas já apresentou. Tá?
Obrigado pela informação, Rodrigo. Quer dizer, com isso, a nossa equipe do Departamento Técnico Regulatório está seguramente destrinchando linha a linha o texto para a gente entender o que vai ser colocado em votação, quer dizer, a chance de entrar em votação aumenta, com o relatório tendo sido apresentado agora, e a equipe deve estar também já correndo lá junto aos gabinetes para fechar os alinhamentos com os senadores para votação quanto antes. Eu não sei se a Natália quer complementar nessa, tá ok? Então, última pergunta. Uma pergunta fácil que eu acho que vai mais para o professor Renan e para a própria Natália. O setor fotovoltaico, nesse momento, está sentindo aquele aperto de uma demanda muito grande e de uma oferta que ainda está aumentando a capacidade produtiva das fábricas para atender essa demanda. E isso no meio dessa questão logística mundial que está afetando várias matérias-primas e também a distribuição dos produtos e dos insumos. Quando que vocês enxergam no horizonte isso desanuviar um pouquinho? Será que ainda em 2022 os preços estabilizam ou a gente ainda vai sentir esse aperto ao longo do ano e só mais para 2023 em diante que isso vai dar uma acalmada nas águas? Só pergunta fácil, então, né? Certamente a colega vai ter mais condições de dar uma previsão melhor, mas a gente acredita que esse choque negativo de oferta que a gente teve, que agora as empresas estão se recuperando, mas ainda com gargalos de produção, isso começa a se normalizar no segundo semestre do ano que vem. Mas num processo um pouco lento, talvez entre 2023 aí, até a gente conseguir resolver esse problema dessa diferença entre demanda e oferta. Eu não acho essa pergunta fácil, não. Hein? E também, assim, projeções concretas, a gente também não tem oficiais que eu possa te dizer. Assim, desculpa a frustração, mas esperamos que Renan esteja certo, que ano que vem as coisas já se normalizem, assim como para outros setores também, né? Mas é isso. Ok, pessoal. Bom, da minha parte, eu queria agradecer por todas as perguntas que a gente recebeu. Tem, infelizmente, muito mais pergunta do que tempo que a gente tem aqui, mas espero que vocês tenham gostado desse olhar para o futuro, né? Tentando descobrir o que vai acontecer ao longo do próximo ano, olhando pelo lado da economia, pelo lado da política, pelo lado do mercado e ajudando com isso vocês a planejarem as suas atividades, os seus negócios, seus investimentos e as suas parcerias.